A gente vai conversar sobre igreja. E falando sobre igreja, deixa eu tirar aqui o nosso lembrete aqui do convite para que você possa se inscrever no nosso canal. Deixa eu tirar daqui, deixa eu botar aqui em uma outra posição, ó. Só para chamar a atenção agora nesse momento, tá? Então tá aqui. Então vamos ver aqui sobre igreja. Igreja. Nós estamos analisando aqui esse termo não dentro de uma teologia dogmatizada, como a gente já está acostumado, mas estamos bebendo, né, informações sobre igreja numa teologia mais cientificada, ou seja, é um estudo mais aprofundado, não está voltado só para a questão espiritual, como a teologia dogmatizada, mas está voltado para um estudo mais fundamentado, né, sobre o assunto. Então, sobre igreja, no Novo Testamento. A palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez no livro em Mateus, capítulo 16, versículo 18, no evento conhecido como Confissão de Pedro. O termo pode ser O termo pode ser a uma certa localidade, como, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse. Ou pode se referir à Igreja Universal, o que quer dizer católica, quer dizer, a palavra católica no latim tem a ver com universal, o que eu chamo é de igreja de todos os tempos, né? A igreja dos salvos de todos os tempos, de pessoas que foram salvas pela ação do Espírito, ou pode se referir à Igreja Universal, como falou aqui, a Igreja Católica Universal, como um todo unificado, como em Mateus 18, 15 a 17. Então tem esses dois sentidos aqui que ele está falando que provavelmente tem a ver com aquele recado que Jesus falou, né, diante da confissão de Pedro. Pedro, quem disse isso para você não foi você, não foi carne, mas foi o Espírito, porque a minha igreja ela vai permanecer, entendeu? Ela vai permanecer, haja o que houver, custe o que custar, ela vai permanecer. Não é a igreja local que Jesus está falando, claro. Entendeu? A igreja local, tem muitas igrejas locais que já fecharam. E graças a Deus tem fechado. Porque tem igrejas locais que são absurdos. Não é de agora não, tá? Principalmente na Idade Média, a gente critica muito a Igreja Católica com alguns exageros que praticaram, né? A gente critica muito a questão a prática, né, católica daquela época, mas a prática cristã não católica talvez fosse muito pior, a não católica. Só que entre esses não católicos havia igrejas bíblicas, né? Igrejas que tinham comportamentos mais adequados ao cristianismo. Então a gente lembra os dias de hoje. Os dias de hoje, né? Não só no Brasil, tá? É porque a gente tem o costume de olhar o nosso contexto, né? Mas, no geral, aquela Idade Média ali, onde tinha uma parte católica e uma parte não católica, os não católicos, que é o que nos interessa, tá? Somos não católicos, ou seja, somos evangélicos. Então, em vez de a gente ficar preocupado com o jardim dos outros, a gente tem que estar preocupado com o jardim da gente, porque é nós que vamos dar conta dessa coisarada que a gente está fazendo, né? A gente não vai dar conta do outro jardim, não, a gente vai dar conta desse jardim. E se a gente melhorasse o nosso jardim, o outro jardim, se estiver errado, vai ser influenciado pelo bem que a gente faz cá. Mas nós temos feito coisas absurdas aqui no nosso jardim. Então não temos nem o que criticar do jardim dos outros, né?
o nosso cristianismo evangelical, né, tem sido péssimo, desde mesmo antes, né, quando os não católicos eram chamados de anabatistas, lá na Idade Média. Né? Depois veio os protestantes e confirmaram tudo, porque por trás de toda a pregação, né, toda a novidade que os protestantes, a reforma protestante trouxe, e que já existia, eles não inventaram não criaram não, já existia, eles apenas foram católicos que creram naquilo que já existia fora da Igreja Católica e fazem a reforma. Eles não criam nada, já existia, né? Mas o que é que eles fazem? Eles vão usar o que eles sabem fazer, porque eles aprenderam, né? Então eles vão forçar, eles vão repetir tudo aquilo que eles condenaram no catolicismo. Interessante, né? A gente não presta mesmo. A gente foi lá e repetiu. Lutero fez Inquisição e tanta. O outro também fez, o Calvino e outros tantos. Né? Então, meu Deus. Muito bem. Então, a igreja que Jesus está mencionando aí é essa igreja de todos os tempos, a igreja dos salvos. Quando foi que começou essa igreja? Desde Adão. Toda pessoa que se submeteu ao convencimento do Espírito e foi trabalhado o seu arrependimento e a sua mudança pelo Espírito Santo, né? Passou pela conversão, todas essas pessoas fazem parte dessa igreja de todos os tempos. Pessoas que eram de dentro e de fora do judaísmo. Fora do judaísmo, inclusive Melquisedeque. E pessoas dentro e fora do cristianismo. Do cristianismo. Dentro e fora. Tá bom? Então, são pessoas que fazem parte dessa igreja de todos os tempos do Senhor Jesus. Tá bom? Isso é o que a gente fala hoje sobre igreja.